Queridos, assim diz o texto de Apocalipse, capítulo 21, dos versos 9 ao 11. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Amigos, falar sobre o céu, a nova Jerusalém, para os céticos, os incrédulos, ateus, acham que tudo isso não passa de uma tremenda utopia infantil. O Salmo de número 40, que eu oriento a lê-lo posteriormente, fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Há uma cidade da qual Deus é o arquiteto e o seu construtor. Ela está bem alicerçada no monte de Deus e por isso não será abalada. O próprio Deus é quem a ajudará ao romper da manhã, como declara o salmista. Esta cidade é cortada por um rio que traz alegria, refrigério e segurança aos seus habitantes. Ela é o santuário das moradas do Altíssimo. A cidade de Deus é a Jerusalém celestial. Um anjo mostrou a João esta cidade. Observe aqui Apocalipse 21, 9 ao 11. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um alto e grande monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Veja que a cidade celestial é chamada de esposa do Cordeiro. Isso comprova o fato de que a igreja é, sem sombra de dúvidas, parte viva da Jerusalém celestial. Uma cidade não é meramente um espaço urbano formado por ruas, casas e prédios, mas é o seu povo. E o conceito bíblico de nação diz respeito a um povo e não a um território.
E é por isso que o judeu é considerado judeu, independente do lugar onde ele tenha nascido. A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade com ruas de ouro, mar de cristal, mas será constituída também dos membros da Igreja de Deus. Em sua oração sacerdotal, Jesus afirma com respeito da sua igreja: não sou do mundo, como do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 16 ao 18. Não somos procedentes deste mundo, portanto, estamos aqui de passagem. O escritor sagrado afirma que nós já temos chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, conforme Hebreus 12, versículo 22. Amigos, no momento em que abraçamos o Evangelho, no dizer do apóstolo Paulo, nós fomos arrebatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Aleluias! Observe a leitura de Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A cidade celestial está edificada sobre o monte. O seu resplendor é visto pelas nações da terra. Ela não pode ser localizada geograficamente, pois transcende os conceitos geopolíticos. Ela é celestial por ter sua origem no Deus Altíssimo. É nova por ser ela construída pelo próprio Criador para todos os seus servos, aqueles que lhe serviram com inteireza de coração. Nós fomos edificados no monte de Deus e por isso jamais seremos abalados. Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Por esta cidade anelavam os santos do Velho Testamento, como o próprio Abraão, o pai da fé. Observa aqui a leitura de Hebreus 11, versículo 10. Esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão anelava muito por esta cidade. Coube a Moisés, queridos amigos, construir o tabernáculo de acordo com as medidas que lhe eram mostradas no monte. Na mesma forma, Deus deu a João uma imagem daquilo que seria a cidade santa, o tabernáculo de Deus com os homens. Observe a leitura de Apocalipse 21, 2, 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois
com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Cada medida ali apresentada tem um significado específico. A Nova Jerusalém é um empreendimento celestial, não tem a participação humana. Não se trata de uma iniciativa de qualquer arquiteto humano, qualquer engenheiro civil. Não é fruto do desenvolvimento humano, nem mesmo tecnológico. João diz que a cidade santa, Jerusalém, descia do céu da parte de Deus, versículo 10. Somente Deus, o arquiteto e construtor da santa cidade. Não se trata de uma utopia, amigos, e sim de um empreendimento celestial. É aquele que está sentado no trono que declarou isso. Faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Os impérios egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego e romanos foram todos reduzidos a nada. Ficou apenas na história, e a sua glória se desvaneceu, posto que estavam fundamentados nos homens, por mais poderosos que foram. Porém, o império de Cristo Jesus, aleluia, jamais será abalado, pois o próprio Deus, quem o levantou, aleluias. A cidade de Deus brilha com a glória do seu idealizador e construtor. Mas a cidade de Deus, portanto, for edificada sobre a rocha, continuará de pé inabalável diante de qualquer mudança sofrida pelo mundo à sua volta. Afinal, a promessa de seu fundador é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Maravilha! E é uma cidade murada. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente na minha presença. Palavras do profeta Isaías, no capítulo 49 do seu livro, versículo 16. Porque a cidade celestial tem muros, precisa de muros, meus prezados amigos e irmãos. Diz o verso 12 de Apocalipse 21. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Basta ler a história antiga e nós ainda vemos em pé muitos muros antigos, porque as cidades antigas eram cercadas de altos muros para que fossem protegidos contra ataques repentinos dos inimigos. Existirá, queridos, alguma outra ameaça à cidade santa, à cidade de Deus? Não. É para separar mesmo Satanás e todos aqueles que o serviram nesta terra e não quiseram entrar na aliança com Cristo Jesus. A Nova Jerusalém está cercada pelo próprio Deus. Ele mesmo nos afiançou isto. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei
no meio dela a sua glória. São profecias de Zacarias, capítulo 2, versículo 5. A muralha que rodeia a cidade santa é o próprio Deus. Diz assim Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pelos lábios do profeta Isaías, o Senhor Deus afirma que os muros de sua cidade serão chamadas de salvação. Isaías 60, versículo 18. Os muros de uma cidade não lhe serviam apenas de proteção, mas também demarcavam os seus limites. E quais são os limites da cidade de Deus, meus irmãos? Ela está limitada ao número de pessoas salvas por Cristo Jesus. Apocalipse 21, 27, lemos: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse 22, 14 e 15, lemos também: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Segundo o relato de João, o anjo que lhe acompanha em sua expedição à santa cidade, o que ele tinha nas mãos, queridos, diz assim o versículos 15 ao 17: e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Ora, então a cidade celestial é pequena. Não se esqueça, meus amigos e irmãos, seremos anjos. Quantos anjos cabem num espaço como este? O muro da cidade de Deus possui 12 portas, sendo 3 voltadas para cada direção, 3 para o oriente, 3 para o ocidente, 3 para o norte e, finalmente, 3 para o sul. Não há esse negócio de supremacia racial e cultural. Esse negócio de preconceito racial ficou para os humanos que não possuem Deus no coração. Porque quem tem Deus em seu coração, ele não é racista. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, não haverá supremacia racial ou cultural nos céus. Seremos todos anjos iguais. Isso significa que ocidentais e orientais, brancos e negros, ricos e pobres,
empresários e operários, todos dão as mãos quando adentram os muros da cidade celestial. Aleluia! Você que padece, que sofre racismo, que é humilhado por sua cor, lembra, meu prezado irmão, que você, quando entrar na cidade celestial, será um anjo, como os demais anjos que estão ali no céu. Toda maldade humana vai ficar nesta terra, todos aqueles que te afrontaram e te humilharam e não entregaram as suas vidas a Jesus, certamente irão padecer longe desta cidade celestial. Lembra-se que há 3 portas viradas para cada direção, todas têm igual oportunidade de acesso à cidade de Deus. E você sabia que lá no céu não haverá templo, não haverá igreja como nós conhecemos aqui? Observe aqui, segundo as Crônicas 2:6. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? Uma das mais surpreendentes características da cidade vista por João é que ela não possui igreja, não possui templo. Maravilha isso, né? A razão para isso é que Apocalipse deixa bem claro no capítulo 21, 22, e o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluias! Nos primeiros anos do cristianismo, os cristãos adoravam no templo de Jerusalém, porém, uma vez tendo sido rejeitados pelos judeus, não lhes restou alternativa a não ser cultuar em reuniões realizadas em suas próprias casas. Deixar o templo em Jerusalém foi de crucial importância para o desenvolvimento do cristianismo. Jesus já havia previsto que o templo judaico haveria de cair, o que veio a acontecer no ano 70, aqui depois de Cristo, né, quando Tito, um general romano, tomou Jerusalém e a reduziu a escombros. Agora, dentro da nova aliança, uma nova Jerusalém substituiu a cidade terrena de Jerusalém em Israel. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo declarou: pois vós sois santuários do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, quando eu falo da cidade celestial que o Senhor preparou para nós, não tem como não me emocionar, mas é notório que ninguém consegue esgotar, falar tudo sobre a morada celestial preparado para os santos. O apóstolo Paulo deixou isto bem claro em 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que Paulo deixou claro é que as coisas que Deus preparou não foram ainda vistas por homens e mulheres
que ainda habitam neste corpo terreno, são coisas tão extraordinárias e diferentes das coisas que se compõem a esfera deste mundo que conhecemos e que jamais poderia subir ao coração do homem desta terra, ou seja, só para aqueles que já morreram e estão com o Senhor para saber, conhecer tudo sobre esta cidade. Mas quanto a nós que ainda estamos aqui neste corpo, militemos a nossa batalha, a nossa luta aqui, queridos. Vamos cuidar da nossa vida espiritual, seguindo uma vida de santidade, vivendo a cada dia como se esse fosse o último dia da nossa vida na terra, ou como se o Senhor viesse buscar sua igreja ainda neste dia. Esteja preparado, portanto. Amém. Oremos ao nosso Deus. Bendito e glorioso Deus, o que o Senhor preparou para aqueles que te serviram com inteireza de coração é algo indescritível, extraordinário mesmo. É muito bom, Senhor, saber que o Senhor preparou uma morada celestial para os seus filhos, para que estejam com o Senhor neste lugar glorioso, conforme nós lemos em Apocalipse 21 e 22. Vale a pena te servir, viver uma vida de compromisso e santidade em meio ao mundo em que há mais adoradores do diabo, adoradores dos prazeres deste mundo do que adoradores de Deus, pois a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, o mundo vive sobre o império de Satanás e não quer se curvar diante de ti, da tua palavra. Mas quanto a nós, aleluias, somos do Senhor Jesus Cristo, entramos na aliança do Senhor Jesus Cristo, iremos marchar, seguir neste caminho sobremodo excelente, haja o que houver, a que preço for. Portanto, nos dê força e graça, Senhor, para sermos vencedores sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Querido, receba um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a graça bendita de Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Ei, o grande rio da vida, claro como o cristal, verei a face do meu mestre querido. Não há
tristeza.